Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, ainda falar sobre a civilização egípcia. Nós vamos hoje falar sobre a religião egípcia. A religiosidade era um traço fundamental da sociedade egípcia. Os egípcios eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estão Amon-Ra, que foi o criador do universo e de todos os deuses, Osíris, deus da vida após a morte, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e Horus, o filho deles. Seus deuses eram representados como uma forma humana, como Osíris, com forma humana e animal, e como Horus, corpo de homem e cabeça de falcão, ou somente com a forma animal como Anubis. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa ao morrer era julgado no tribunal de Osíris. Aí, como eu falei para vocês, né? Essa religiosidade ela está atribuída ao politeísmo, tá? Que é a adoração a vários deuses do tipo antropomórfica, que é metade homem e metade animal. Cada cidade egípcia tinha uma divindade, tinha o seu deus. Crença. Para os egípcios, a vida diária estava relacionada aos desígnios dos deuses. Aí aqui nós temos, né, Horus, deus dos céus e filho de Osíris. A principal divindade era o deus Sol-Ra, ou Amon-Ra, que era também chamado de Horus, como está aqui na imagem. O segundo deus, tá, marido de Osíris e pai de Horus, Osíris. Esse deus ele é associado à vegetação e à vida no além. A sua função era de julgar os mortos na sala das duas verdades, onde se procedia a pesagem do coração. Aí aqui, como eu falei para vocês, né, o tribunal de Osíris, aonde, né, os egípcios eles acreditavam, tá, e que ao morrer eles iriam vir para cá. E por isso, né, a construção das pirâmides. A construção das pirâmides ela tem uma valorização muito grande devido à religiosidade dos egípcios, por eles acreditarem na vida após a morte. Ísis, tá? Esposa de Osíris, deusa mãe, irmã e esposa de Osíris, ela era representada com uma meia-lua acima da cabeça. E também era o símbolo da fecundidade feminina. Outro de grande importância é Anubis, deus com cabeça de chacal, associado com a mumificação e a vida após a morte. Ele era o deus dos mortos, tá? E associado com o processo de mumificação, tá? E a vida após a morte. Na crença egípcia, o corpo dos mortos eles tinham que ser preservado para que a alma pudesse reencarná-la no outro mundo. Eles acreditavam na imortalidade da alma. A morte era vista como um processo natural, pois fazia parte da transição entre o mundo terreno e o espiritual, tá? Eles acreditavam na vida após a morte. Por isso, né, eles começavam a construir as pirâmides para quando que o faraó morresse, ele pudesse, né, obter toda a sua riqueza ao retornar, ao reencarnar. Agora nós vamos falar sobre as etapas da mumificação. Como que ocorria, né, a mumificação. Lembrando que a mumificação é um tratamento, tá, pelo qual evitava a decomposição do cadáver, transformando em
múmia, as famosas múmias. Por quê? O tribunal, tá? Quando acontecia, né, segundo os egípcios, em caso de uma absolvição, tá, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencia. Os egípcios diziam que era necessário que o corpo estivesse conservado. Isso explica, né, porque os egípcios, eles desenvolveram essa famosa técnica da mumificação. A múmia, ela era colocada num sarcófago, onde era posto uma urna funerária e conduzido até o túmulo. Lá costumava-se deixar vários objetos, como joias, armas, alimentos que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para o morto. A primeira etapa dessa mumificação é a lavagem, onde o corpo era levado para um local, tá? Conhecido como local da purificação, e lá os embalsamadores lavavam o corpo, como mostra aqui a imagem, tá? Aí lavavam com essências, tá? Aromáticas e com a água do Nilo. A segunda etapa era a remoção das vísceras, tá? A terceira etapa está associada onde os órgãos eram tratados, perfumados e colocados em vasos específicos. Depois, todo o corpo era coberto de natrão. Natrão era um tipo de sal. Esse processo aqui de desidratação demorava 40 dias, tá? Aí aqui, né, como vocês podem observar na imagem, né, como ocorria. A quarta etapa é o preenchimento, aonde eles preenchiam, né, os corpos com chumaço de pano, palha, líquido e serragem para que a múmia, né, tivesse uma aparência menos flácida. E a quinta etapa era o enfaixamento, tá, onde eram enfaixados os dedos, um por um, depois os membros, o rosto e o tórax. Aqui nós temos, né, uma imagem de uma múmia que está no Museu Britânico. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão elaborar para mim 10 perguntinhas com respostas sobre a aula que vocês acabaram de ver. Tá bom? Por hoje é só. Na nossa próxima aula, nós estaremos dando continuidade sobre a religião dos egípcios. Um beijo e bons estudos e até a próxima.